Criar um produto, colocá-lo no perpétuo e transformá-lo em uma fonte de áreas de vendas pode parecer uma tarefa muito desafiadora, mas essa não precisa ser a sua realidade. E nesse vídeo você vai aprender todas as etapas necessárias para fazer um tráfego pago de qualidade, eficiente e que dá resultado dentro de um funil perpétuo. E a primeira coisa a se pensar é por que você deve fazer tráfego pago para um produto perpétuo. Primeiro, a questão de previsibilidade. Imagina que você trabalha com lançamentos. Então você produz muitos conteúdos por muito tempo, prepara toda uma linha editorial, tem todo um passo a passo também a se seguir, mas no momento em que você vai abrir o carrinho durante 5 dias, 7 dias, por um período determinado, um período específico, se você cometer algum erro dentro das etapas do lançamento, dentro do planejamento do lançamento, se algo ocorrer fora, você praticamente jogou o seu projeto todo no lixo. Então, um erro pode prejudicar em muito o faturamento e as vendas, diferentemente do perpétuo, que está sempre disponível para vender. Então, eventualmente, se uma conta de anúncios é bloqueada, se um site cair, que são coisas que acontecem, são empecilhos que acontecem na trajetória de todo infoprodutor, você tem muitos outros dias para recuperar um investimento de tempo e de dinheiro que você está colocando naquele projeto. Até porque, imagina, vamos colocar aqui que um produto custe R$100 e você sabe que por meio dos anúncios o seu custo por venda fica a R$35. Então você sabe exatamente que se você investir R$350 naquele produto, você vai conseguir 10 vendas. Enquanto no lançamento, você consegue, somente após o lançamento, saber o custo que você tem por compra. E, de novo, se você errar em algumas etapas do lançamento, pode ser que esse custo aumente muito e o lançamento dê prejuízo. E o outro ponto para fazer tráfego para um produto perpétuo, o tráfego orgânico, ele é limitado. Primeiro, que se você vende um produto para um determinado nicho, já existe essa limitação que aquele produto só vai ser comprado pelas pessoas daquele determinado público. E se você não usa os anúncios online como recurso, essa limitação fica maior ainda, porque essa limitação existe até mesmo dentro da sua audiência. Então você vai ter que se forçar a maximizar a quantidade de vendas dentro dos seus seguidores e dentro dos seus inscritos. Enquanto existe um trabalho de anúncios dentro de um funil perpétuo, você consegue realizar vendas e atingir uma base que está fora da sua audiência, uma quantidade de pessoas que não te conhecem. E antes da gente passar para a etapa realmente do tráfego pago, é importante salientar que existem algumas características de produtos que vendem muito bem no perpétuo, porque se o seu produto não tiver alguma dessas características, muito dificilmente você vai conseguir vender muito bem, que afinal de contas é o seu objetivo. E a primeira característica é você estar posicionado em um nicho em alta escala. Exemplo, renda extra. Outro exemplo, emagrecimento. Vamos usar o exemplo do mercado do emagrecimento? Muitas pessoas de diferentes classes sociais, de diferentes profissões, elas precisam, ou em algum momento da vida, elas têm necessidade de emagrecer, perder peso, perder gordura. E só esse fator já demonstra que esse mercado é de alta escala. Até porque você consegue vender para pessoas de fora do país. Então, a quantidade de pessoas, as possibilidades que você tem de vendas são maiores. E a outra característica de um produto que vende muito bem é um produto que resolve uma dor muito forte ou muito urgente, que consegue ser resolvida rapidamente com o seu produto. Exemplo, quando você tem uma mãe de primeira viagem, você entende que ela não tem tanta experiência, óbvio, do que uma mãe que já teve outras experiências, que já tem 2, 3 filhos. Imagina que o problema dela é o filho que não está dormindo à noite.
Esse problema não pode demorar 6 meses, 3 meses para ser resolvido. Ela tem que encontrar uma solução rápida. Primeiro, porque a criança não está dormindo, e segundo, que nem ela mesma está dormindo. Então, quando você tem também esse tipo de produto que resolve uma dor que precisa ser resolvida rapidamente, esse produto tem muitas chances de vender e vender bem. E outra característica de um produto que vende muito bem é um produto com muita transformação, ou seja, muitas provas sociais. Então, se você já realizou algumas vendas do seu infoproduto e percebeu que os depoimentos são muitos e muito satisfatórios, muito provavelmente isso está totalmente ligado com a qualidade do seu método, a qualidade da sua entrega. Então, se um produto gera muito resultado, ele tende-se a ser muito vendável. Agora que nós já salientamos a importância de utilizar o tráfego pago dentro de um funil perpétuo, as características de infoprodutos que vendem muito bem dentro do perpétuo, agora sim nós vamos para a parte do tráfego pago. Então foi importante salientar essas informações anteriores, justamente porque não adianta você ter muito dinheiro para investir em tráfego pago e fazer a campanha de anúncios perfeita se o seu produto não tem as características importantes para vender muito, ou se você não sabe dessas informações que eu falei até aqui. Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é super completo para você que tem essa necessidade de vender todos os dias o seu infoproduto. E a primeira etapa do tráfego pago é a questão do teste de criativos, o teste de anúncios. Então, como você vai realizar esse teste? Então, primeiro você vai criar uma campanha de conversão e essa campanha o Pixel vai estar apontando para o evento de compra. Tem que ser o evento de compra. Não caia na tentação de achar, initiate checkout, se eu colocar finalização de compra é mais fácil. Nisso eu vou alimentando o meu Pixel, ele vai ficando mais inteligente e eventualmente eu vou ter uma compra. Eventualmente você pode ter uma compra, conseguir uma venda? Sim. Mas você não vai conseguir efetivamente, de forma direcionada, a venda, porque você não está direcionando isso, você não está mandando essa informação para a campanha obedecer. Então, se você quer realmente vender, desde o princípio, desde as campanhas de teste, direcione o evento de compra para o Pixel. Dito isso, você vai criar 2 conjuntos de anúncios. Um deles é o público aberto e no outro é o público óbvio. Como assim o público de segmentação óbvia? Imagina o seguinte, se o seu produto é para nutricionistas, quem é o público óbvio? Nutricionistas. Então você vai segmentar a segmentação mais óbvia possível para o seu público. Pode acontecer de o público que você está vendendo não ter o interesse para você selecionar, não ter o cargo, não ter o comportamento ou não ter realmente o público de interesse para você selecionar dentro da campanha. E nisso, nessa segmentação óbvia, você vai deixar o mais perto, vai ser realmente meio que no sentimento, o mais próximo possível da segmentação óbvia do seu público. Por que o mais próximo possível? Porque muitas vezes a segmentação óbvia, ela não é a ideal. E o público aberto, ele é aberto. Então ele tem uma parcela muito grande de pessoas e eventualmente, claro, eventualmente não, com certeza vai ter muitas pessoas curiosas que vão clicar no seu anúncio, vão visitar a sua página e vão deixar as suas métricas melhores, mas não serão métricas de qualidade, métricas confiáveis. Então, justamente para ter essa balança dentro do teste de criativos, você vai, ao mesmo tempo, testar o criativo dentro de uma segmentação mais óbvia possível para o público-alvo e uma segmentação aberta que tem uma maior quantidade de pessoas e ver se esse anúncio é atraente para a maior quantidade de pessoas. Quantos anúncios eu vou colocar dentro do conjunto de anúncios? Na média, coloque 3. Se você tiver muito investimento, aí você pode colocar apenas um criativo.
Justamente porque se você tem mais dinheiro, você tem uma capacidade maior de testes, ou seja, você tem uma munição maior para tentar acertar o alvo. Mas de forma padrão, o que eu recomendo para a maioria dos casos é você realizar esse teste com 3 criativos. E aqui vai uma dica essencial: varie formatos. Aí aqui eu não estou falando apenas de formatos de mídia, que é imagem e vídeo. Então você já vai fazer esse teste testando imagem e testando vídeo. Mas varie formatos de comunicação, de copy, de gancho. Na imagem, se você vai fazer um criativo de imagem, teste caixinha de perguntas, teste mostrando o banner do produto, teste com uma foto específica que pode chamar a atenção do público-alvo, teste com ilustração, teste com imagem de vetor, teste com imagens suas, imagem do especialista, teste com print do bloco de notas, teste com print de postagem no Twitter. Quanto mais testes você fazer, mais inteligência você terá e mais confiança você pode ter nos dados, porque os criativos, eles são o 80-20 dos resultados aqui dentro do funil perpétuo. Porque se você consegue fazer um criativo melhor, que chama mais atenção e que gera mais vendas, você vai estar lucrando mais. O seu custo por aquisição vai diminuir. Então você vai colocar mais dinheiro dentro do seu bolso. Uma das coisas que eu gosto de fazer aqui é testar vários criativos em massa e planilhar todos esses criativos. E aí eu pego as principais métricas. Qual é a minha métrica principal? É vendas. Então, esse criativo que saiu mais vendas, ele já é o top 1. Ele já é o mais importante. Se não saiu vendas, se eu não conseguir obter vendas dentro desse teste, o que é que eu faço? Eu testo mais criativos, ou então se eu já testei uma quantidade legal de criativos, o que é uma quantidade legal? 30, 40, 50 anúncios diferentes, eu pego toda essa planilha e vou colocar custo por visualização de página, custo por finalização de compra, quantas finalizações de compras eu tive, qual é o CTR, o custo por clique, quantos cliques eu obtive. E nisso eu vou dando uma pontuação para cada um desses criativos. Então, o criativo que teve mais finalização de compra, ele vai receber a pontuação máxima dentro desse quesito. O criativo que teve o menor custo por clique, ele vai receber a pontuação máxima dentro desse quesito. Nisso eu vou distribuindo essa pontuação e no final eu somo, e o criativo que tiver a pontuação maior dentro dessa escala, dentro desse ranking, eu crio um ranking de criativos. Ele é, no momento, o meu melhor criativo. Nisso eu já posso modelar para criar opções melhores, variantes melhores desse criativo, antes mesmo de eu passar para a próxima etapa, que é o teste de público. E aqui, meu amigo, se você tem audiência, o seu caminho é mais fácil. Justamente porque se você tem uma base de seguidores, de pessoas que visualizaram um vídeo específico, uma base de clientes, sim, é mais fácil vender para essas pessoas porque elas já te conhecem, muito provavelmente elas já ouviram falar alguma vez do seu método e elas muito provavelmente fazem parte justamente do nicho que você está atuando, que você está vendendo. A não ser que você queira fazer uma loucura de estar falando de um nicho e querer vender um produto de outro. E você precisa testar e muito todos os tipos de público que você pode ter dentro da sua audiência. Então você vai criar uma campanha, colocar os seus melhores criativos, os seus criativos validados até então, e vai colocar público de envolvimento em diferentes janelas, 365 dias, 180 dias, 60 dias. Você vai criar públicos de visualização de vídeo e colocar dentro dessa campanha, seja de 25%, 50%, 75%, 95% visualizou o vídeo todo, quem salvou o post, quem visitou o perfil. Nisso também, se você já tem audiência, você já tem um caminho mais fácil para o público frio para testar lookalike. Então, tanto você pode, aí aqui é teste e depende, você pode testar muito desses públicos combinados, ou você pode testar uma campanha somente para envolvimento, ou uma campanha somente para vídeo, e uma campanha somente
para ações específicas, como visitou o perfil, salvou, compartilhou. Enfim, o que eu posso falar com base na maior parte dos dados que eu já tenho é que quanto menor é a janela de dias de um público personalizado, maiores são as chances de saírem vendas dentro daquele público, justamente que aquele público está com um envolvimento mais recente. Porém, existe um outro ponto, é que esse público vai ser também menor. Então você precisa encontrar uma balança entre o público de 7 dias, 14 e 30 dias e o público de 1 ano, que é 365 dias. Justamente por isso que eu recomendo esse teste, de você testar os públicos como o envolvimento geral nessas diferentes janelas para saber justamente qual é a janela de tempo que mais vende. Antes de continuar essa etapa do teste de públicos, eu tenho um recado muito importante para você. Se você, como infoprodutor ou empresário, deseja aumentar as vendas ou a visibilidade do seu negócio, seja ela uma empresa de negócio local ou um infoproduto, os seus serviços, seja o que for, qualquer coisa é possível vender pela internet a partir dos anúncios online. Aqui embaixo na descrição você encontra pontos de contato para se você quiser contratar uma consultoria ou até mesmo contratar os serviços da minha agência de tráfego pago. Voltando para a parte do teste de públicos, dentro do público frio, passou por essa etapa de teste de criativos, aí realmente você vai fazer um trabalho de pesquisa dentro do gerenciador de anúncios e vai, se a segmentação óbvia deu certo, saiu vendas, você continua com ela e dentro dessa nova campanha de teste de públicos que você vai criar, você vai colocar a segmentação óbvia e vai colocar públicos concorrentes para essa segmentação. E onde você pode encontrar esses públicos concorrentes. No momento que você vai escolher os públicos e selecionar, se você já fez a sua segmentação óbvia antes, você pode notar que aparecem sugestões. Então você pode utilizar aqueles públicos óbvios, se fazem sentido ou não, de sugestões dentro da segmentação desses novos públicos de interesse. E também, principalmente, usar públicos de lookalike. E se você já tiver uma quantidade suficiente de compras, de ativações de compras dentro do Pixel, você já pode ir direto testar o lookalike de compras. Qual é a quantidade de ativações que seriam interessantes eu ter no meu Pixel para testar? No mínimo 200 ativações é o dado que o Facebook, o Meta Ads, consegue popular dentro dos públicos personalizados e nisso você já consegue criar um público semelhante. Se eu não tenho de compra ainda, você pode fazer de finalização de compra, quem chegou no checkout. Se eu não tenho de checkout ainda, você pode fazer page view. A pessoa que visualizou a página de destino, a sua landing page, a sua página de venda, ela é uma pessoa mais qualificada do que uma pessoa que nunca te viu antes. Justamente por isso que esse público ele tende a funcionar melhor. Por isso que eu falo tende, porque tem que realmente realizar o teste. Aqui, dentro do funil perpétuo, o teste é a palavra suprema, é a premissa principal, soberana de toda a estratégia. Então você tem públicos de interesses, você tem públicos de lookalike, você pode combinar em mix, ou seja, você misturar público de interesse com público de lookalike. Então aí você já tem mais uma variação. Então o teste de público ele vai ser contínuo. E basicamente quando eu posso saber se vai funcionar ou não? Se estourar o seu custo por aquisição. Qual é meu custo por aquisição? Normalmente, de maneira geral, dentro do mercado, ele é metade do valor do seu produto. Então, se o seu produto é R$100, o seu custo por aquisição, no máximo, deve bater R$50. Se é 200, o seu custo por aquisição, no máximo, deve bater R$100. Em alguns casos, a depender do tipo do produto, você pode pagar 120, 130, então você pode pagar um pouco a mais. Por quê? Porque existem diferentes tipos de produtos no funil perpétuo. Existe o produto principal que você quer divulgar, existe um produto que serve como uma isca para você comprar lead através desse produto. Geralmente é um produto de ticket baixo,
onde você vai ofertar um produto superior, um produto de uma complexidade maior, de um ticket mais alto posteriormente para quem comprar esse produto de ticket inicial, esse produto que é o início da sua esteira. Como também tem produtos com ticket mais alto possível. Mentorias, formações, pós-graduações. Então, o limite que eu tenho para investir dentro de um público, dentro de um conjunto de anúncios, normalmente tende a ser metade do custo do produto. E o último teste, tendo em vista que você já testou muitos criativos, já conseguiu criativos que têm vendas, já testou diferentes públicos. Se você tem audiência, públicos quentes, públicos da sua base, se você não tem audiência, diversos públicos de interesse e achou, de certa forma, uma campanha perfeita, uma campanha onde você tem criativos validados e públicos validados, ainda assim não acabaram os testes. Então, o último teste que eu recomendo dentro dessa etapa, ela vai além do tráfego pago, que é justamente o teste de preço, o teste de valor do produto. Sim, esse teste é muito essencial, porque muitas vezes você pode cobrar mais por o seu produto e você nem imagina isso. E você só tem certeza que você pode fazer isso se você realizar esse teste. Muitas vezes você consegue vender, você consegue realizar um volume maior de vendas com um ticket mais inferior do que você estava testando inicialmente. Supondo que você tem um produto de 97, você pode testar ele com um ticket de 87, mais barato, de 67. Você pode testar ele a 127, a 147. Claro que você não vai colocar um valor de 497 ou de R$1.000 num produto que inicialmente você queria vender por 97, por R$100. Justamente porque aí você quer avacalhar muito e desbalancear o objetivo do teste. Ah, mas como eu vou realizar esse teste? Porque tem pessoas, se eu já tenho audiência, tem pessoas que já conhecem o meu produto. Enquanto meus clientes, os compradores que compraram anteriormente, do ticket anterior. Então, basicamente, você vai criar essa campanha, você vai usar os criativos mais validados e dentro das configurações do público, você vai excluir os visitantes das outras páginas, ou seja, de quem visitou a página do ticket inferior ou do ticket superior. E também não se esqueça, se você tiver audiência, de excluir os seus seguidores ou inscritos e também excluir quem já comprou anteriormente, seja pela lista de clientes ou seja pela fonte de dados do evento, o público que você cria a partir do pixel ou da tag global. Dito isso, depois que você testou criativo, testou público, testou preço, aí sim você tem o seu funil funcionando quase que perfeitamente. Por que quase que perfeitamente? Existem datas periódicas em que o produto pode vender menos. E nisso você tem que ficar tranquilo e utilizar de estratégias para continuar vendendo ou até mesmo reduzir o investimento, tendo em consideração que aquele período específico do mês, do ano, é um período ruim para o seu nicho. Então você vai segurar o investimento para poder reutilizar esse investimento de maneira mais forte e crescer na escala quando estiver vendendo muito. E também tem de levar em consideração que uma vez que você gravou ou criou novos anúncios, eles não vão funcionar para sempre. Imagina que 2 milhões de pessoas ou até mesmo 20 mil pessoas podem comprar esse produto. Na medida que você vai investir em anúncios, quanto mais você investe, mais pessoas você alcança. E se você alcançar todas as pessoas e várias vezes com o mesmo anúncio, o que acontece? Esse anúncio satura, ele se torna chato, se torna cansativo e esse anúncio para de vender, por melhor que ele seja. Então, a rotina de criação de novos anúncios, ela é contínua. E quanto mais anúncios você testa, mais chances você tem de vender, justamente porque você testa novos padrões, novas abordagens e tem mais chances de encontrar um novo anúncio campeão, que ele vende mais
investindo menos dinheiro do seu bolso. Agora sim que você compreendeu e sabe como fazer todas as etapas do processo do funil perpétuo, pelo amor de Deus, eu acho que já está passando da hora de você deixar o seu like se você não deixou ainda. Mas existem ainda duas coisas que são primordiais e uma delas é essencial, é sua obrigação fazer dentro do funil perpétuo, que é o remarketing. E o remarketing, se você não faz, se você não cogita fazer, você está deixando muito e muito dinheiro na mesa. Porque justamente a pessoa que viu o seu anúncio, você pagou para ela ver o seu anúncio. E se você não está reaparecendo para essa pessoa, você perde a chance de impactar ela novamente e de, ocasionalmente, realmente fazer a venda se ela não comprou no primeiro momento. Se ela não comprar nesse primeiro momento, ela tem a possibilidade de comprar num segundo momento, num terceiro momento, num quinto momento, no 10º momento, não importa. Muitas vezes, a pessoa que não comprou nessa semana, ela pode comprar próximo mês ou nos próximos 7, 6, 8 meses ou até mesmo no próximo ano. Até porque isso é um funil. Então, a pessoa passa a te conhecer e todas as pessoas têm, todos os nichos têm jornadas diferentes do cliente até que ele converta e se torne o seu comprador. E óbvio, uma vez que ele se tornou seu comprador, nada impede dele comprar mais vezes ou comprar outros produtos. Então você fazer remarketing de quem visualizou o anúncio em vídeo, de quem visualizou a página e não chegou no checkout, ou quem chegou no checkout e não comprou, esses são obrigatórios, são públicos obrigatórios para você utilizar dentro do remarketing. E outra coisa que pode aumentar e muito as suas vendas, que é o último ponto deste vídeo aqui que está super completo, é a distribuição de conteúdo. Porque quando você entende o seu público, e aqui independentemente, se você for fazer uma distribuição de conteúdo para aumentar a sua audiência, aumentar os seus seguidores, ou fazer uma distribuição de conteúdo focada somente dentro do funil, focado somente naquele produto que você está oferecendo, a distribuição de conteúdo funciona muito bem, justamente porque ela cria audiência, ela qualifica e educa a audiência, enquanto ela também filtra. Então, se você tem uma oferta e muitas vezes não tem audiência nenhuma, é um completo desconhecido dentro do nicho, dentro do mercado, você pode produzir conteúdos de valor, conteúdos que geram transformação, conteúdos que até mesmo são depoimentos de pessoas que já compraram o seu método, já compraram o seu infoproduto, e distribuir esses conteúdos e também criar um funil de conteúdo, justamente para que mais pessoas conheçam e que essas pessoas se qualifiquem cada vez mais para comprar o seu produto. Então você pode fazer uma esteira, um corredor de distribuição de conteúdo, onde você cria, esse conteúdo aqui é totalmente topo de funil. Pego esse conteúdo topo de funil, distribuo para público de interesse, para lookalike, e as visualizações do vídeo, eu pego esse vídeo em específico e crio outro público personalizado. Ou vamos supor que eu criei vários vídeos de topo de funil, eu vou criar uma segunda campanha de meio de funil, com conteúdos de pessoas que já têm consciência do problema, já sabem que o problema existe, já sabem que elas têm esse problema dentro desse nicho, e você vai dar um conteúdo melhor ainda para esse público. E por fim, o último nível, no fundo do funil, aí realmente você pode colocar depoimento, você pode até mesmo fazer um anúncio onde a primeira parte desse anúncio seja conteúdo e no final um CTA direto para a venda. Então, quando você distribui conteúdo, você está comprando uma audiência, você está comprando inteligência, comprando público que vai comprar de você 1, 2, 3, 4, 5 vezes, 10 vezes. Tudo vai depender de como você realize a estratégia desse funil. Dito isso, chegamos ao fim desse vídeo. E se você aplicar todos os pontos que eu coloquei aqui, das características de um produto que vende muito, de como fazer um teste de criativos eficiente, de como realizar um teste de públicos, teste de preços, saber se você pode ter uma lucratividade maior dentro do seu produto, você já está apto
para fazer tráfego pago para qualquer funil perpétuo de maneira eficiente e que vai dar muito resultado.